E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai corrigir não, é comentar as questões sobre o absolutismo, tá? Aquelas dissertativas que falam sobre o mercantilismo, principalmente, tá? Aí depois de corrigir, de comentar as questões, nós vamos falar sobre o absolutismo em si, tá? Dá um geralzão, porque já tem um vídeo, né, para você estudar. Então, de repente, consigo sanar alguma dúvida que ficou, tá bom? E lembrando, né, pessoal, qualquer dúvida é só entrar em contato, né? Vamos lá então? Hoje é dia de devolutivo. Bora? Gente, a maioria absoluta de vocês respondeu muito bem as questões, tá? Então, parabéns, tá? Pelo jeito entenderam bem o tema. É relativamente fácil o mercantilismo, mas é importante, tá? Cai bastante no vestibular. Até porque o mercantilismo ele é etapa anterior ao capitalismo, né? Muita gente chama de pré-capitalismo, inclusive, tá? Ou capitalismo mercantil, pode aparecer para vocês, é tudo mercantilismo, certo? Bom, a primeira pergunta era essa, ó. Espero que estejam com as questões aí para dar uma olhada, né, se responderam bem ou não, tá? Bom, qual é o principal objetivo da política mercantilista? Pergunta importante, ó. Quando o Estado moderno surge, o Estado moderno ou o Estado absolutista ele é consolidado, era necessário o quê? Um modelo econômico para sustentar esse Estado, né? Então, uma forma que o Estado vai conseguir dinheiro, né? Então, qual que é o objetivo da política mercantilista? É o enriquecimento do Estado. O Estado rico, o Estado fica mais poderoso e o rei, por consequência, também fica poderoso. Então, apareceu para vocês assim, ó. Qual é o objetivo da política mercantilista? É um modelo econômico, ok? Também conhecido como pré-capitalismo ou capitalismo mercantil, que tem como objetivo principal o fortalecimento do Estado através do acúmulo de riquezas. Deixar o rei mais forte, deixar o rei mais poderoso, tá? Então vou repetir, ó. Mercantilismo, um modelo econômico, uma política econômica que tem como objetivo principal o fortalecimento do Estado através do acúmulo de riquezas. O acúmulo de riquezas daria mais força ao rei, ele teria mais dinheiro para investir, por exemplo, tá? Ó, uma coisa importante, a Inglaterra, logicamente que ela adotou um modelo mercantilista também, como os países europeus na época, no século XVI, XVII. A Inglaterra ela fez o quê? Ela acumulou essas riquezas e investiu na industrialização do país. Tanto que ela foi a pioneira lá na Revolução Industrial. Importante, né? Então, qual é o objetivo da política mercantilista? Respondido. Fortalecimento do Estado através do acúmulo de riquezas. Outra coisa que não pode esquecer. Ó. Quando a gente fala de política mercantilista, ela é marcada por uma forte intervenção do Estado na economia. Tá? O Estado ele atua diretamente, ou produzindo diretamente, determinando o que vai ser feito, o que vai ser vendido, o que vai ser comprado. É o Estado interferindo diretamente na economia. O rei interferindo diretamente na economia. É o rei, o governante, que vai determinar o que vai ser feito, tá? Por que eu estou falando isso? Os modelos econômicos atuais, eles pregam o que? O liberalismo, tá? Eles pregam que o Estado ele deve se afastar, ou seja, ele deve apenas organizar a economia. Tá? A economia deve funcionar sozinha através das leis de mercado. Só que é o seguinte, né? Quando tem uma pandemia como essa, deixa eu mudar a câmera. Quando tem uma pandemia como essa do coronavírus, se o Estado não interferir na economia, quebra tudo. Então, muitas vezes o discurso liberal ele cai por terra quando a gente tem um desastre como esse, né? No caso da pandemia do coronavírus. Mas é importante esse conhecimento. Ó. O mercantilismo ele é marcado por uma forte presença do Estado na economia, interferência do Estado na economia. Já o modelo econômico atual, o liberalismo, ele prega o quê? O Estado distante, ou seja, só organizando, regulando a economia. Beleza, pessoal? Foi importante essa, então guardem bem esse conteúdo. Próximo. Metalismo. O mercantilismo ele tem 4 características principais. 4 características. Quais são elas? Por exemplo, dentre as características do modelo mercantilista está o acúmulo de metais preciosos, principalmente ouro e prata, lógico, mas também pedras preciosas, ou seja, o acúmulo de riquezas. Por que o ouro e a prata? Como você não tinha na época uma moeda como o dólar, por exemplo, o dinheiro do mundo era o ouro e a prata, os metais preciosos.
Então, quanto mais metais preciosos o país acumulasse, mais poderoso ele seria, mais forte seria o rei, mais dinheiro o rei teria para investir. Aí citando a Inglaterra de novo, o que a Inglaterra fez? Ela acumulou muito ouro, inclusive ouro do Brasil, né, através de Portugal, e depois investiu esse dinheiro na sua industrialização. Então, dentro da política mercantilista, temos o metalismo, política que visa o acúmulo de metais preciosos dentro da fronteira do país. Tá? Se você pegar a França, por exemplo, você pode encontrar o termo bulionismo, no caso. A França era a política francesa para o acúmulo de metais preciosos através do comércio, por exemplo, das exportações, certo? Então, metalismo, política que identifica a riqueza e o poder de um Estado na quantidade de metais preciosos por ele acumulado, certo? Então, a política mercantilista, primeira característica, metalismo. A próxima, vamos lá. Explique o que é o protecionismo e qual o seu objetivo. Ó, isso é fácil. Palavra proteção. Vamos proteger alguma coisa. Vou proteger a minha sogra, por exemplo. Não vou, não. Mas esse protecionismo, no caso aqui, é em relação à economia. Como que eu vou proteger a economia do país? Ou como que o Brasil hoje ele protege a sua economia, tá? Então, quando a gente fala de aspectos econômicos, tem essa regra aqui, ó. Quando o país ele compra demais dos outros, ele deixa o dinheiro escapar. Quando o país ele exporta, ele vende demais para os outros, o dinheiro vem, ok? Então, o que vai ser o protecionismo? É um conjunto de medidas políticas econômicas, tá? Que visam o quê? O fortalecimento da economia interna do país. Como? Desestimulando as importações e estimulando as exportações. Vou repetir. Política protecionista. Proteção econômica do país, do Estado. Como que ela funciona? É uma política que visa aumentar as exportações e diminuir as importações. Como que eu posso fazer isso? Por exemplo, essa é fundamental. Dentro da política protecionista, você tem a criação de tarifas alfandegárias. Uma tarifa alfandegária é um imposto cobrado sobre o produto que vem de fora. Então, vou criar um imposto para o produto chinês. Se eu crio um imposto para o produto chinês, na hora que ele chegar no Brasil, ele vai pagar para entrar e vai ficar mais caro. Com isso, eu estou desestimulando as importações e estou estimulando a produção interna dentro do país. Então, a tarifa alfandegária ela visa o quê? Diminuir as importações, deixando o produto importado mais caro, certo? Então, isso é uma medida protecionista. Eu crio uma tarifa alfandegária, um imposto, um tributo, que o produto importado tem que pagar para entrar no país, certo? Essa é uma. Outra medida protecionista, eu posso incentivar a minha produção interna. Essa é óbvia demais. Por que incentivar a produção interna? Se eu estou produzindo dentro do país, eu não preciso comprar fora, eu não preciso buscar em outro país, eu não preciso importar. Então, estimular a produção interna também é uma medida protecionista. Aí perceberam que as duas elas casam? O que eu faço? Eu deixo o produto que vem de fora mais caro para entrar aqui no meu país. E além disso, eu vou incentivar dentro do território a produção, fazendo com que o dinheiro circule dentro do país, dentro do estado, dentro do território. Certo? São medidas protecionistas. Tem mais? Tem, por exemplo, você possuir uma marinha mercante, na época era importante, aí você não pagaria pedágio. Por exemplo, a Inglaterra, em algum momento lá da sua história, ela proibiu que as mercadorias que chegassem na Inglaterra fossem transportadas por navios de outros países. Tudo com o objetivo de impedir que o dinheiro saia, tá bom? Bom, então a gente tem até agora. Política mercantilista é a política que visa o fortalecimento do Estado através do acúmulo de riquezas. Que riqueza que era essa na época? Ouro, prata, os metais preciosos, diamante, esmeralda também. Acumular riquezas dentro do território, metalismo. Como que eu faço isso? Tomando medidas protecionistas, desestimulando as importações e estimulando as exportações, ou seja, aumentar as exportações. Por quê? Quando eu importo a mercadoria, o meu dinheiro está saindo, está indo embora. Quando eu exporto a mercadoria, o dinheiro vem. Não era esse o meu objetivo? Então, esse é o protecionismo. Criação de tarifas alfandegárias, estímulo à produção interna, com qualidade para facilitar as exportações também. Então, agora a gente já tem duas características. A próxima, manutenção de uma balança comercial favorável. Atenção, outro conceito econômico importante, tá? Essa questão aqui, gente, vocês judiaram nas respostas, tá? É sério. Muitos responderam assim,
Como que eu faço para manter a balança comercial favorável? Exportando mais e importando menos. Não está errado. Mas eu pedi para dar uma explicadinha, né? Então, como assim? A balança comercial é a diferença entre o que entra e o que sai no país, certo? Então, para a balança estar favorável, positiva, você tem que ganhar mais dinheiro, ou seja, tem que entrar mais dinheiro do que sair, tudo bem? Então, a balança comercial ela só vai estar favorável quando entra mais dinheiro do que sai, certo? Então, por exemplo, como que o país, na época, ele vai manter a sua balança comercial favorável? Exportando mais e importando menos. Aí como que eu vou fazer isso? Através de medidas protecionistas. Por exemplo, eu vou criar lá uma tarifa alfandegária para deixar o produto importado mais caro. Aí eu estou diminuindo as importações. E vou incentivar a produção interna para conseguir exportar mais. Então, manter a balança comercial favorável exige uma série de medidas, né? Por exemplo, criar tarifas alfandegárias, estimular a produção interna, porque quando você exporta, o dinheiro vem. Quando você importa a mercadoria, o dinheiro sai. Lembrando que o objetivo era manter o dinheiro, os recursos, o ouro, a prata dentro do território. Bom, vimos 3 características até agora. Metalismo, né, acúmulo de metais preciosos. O protecionismo, são medidas para proteger a economia. Tarifas alfandegárias, por exemplo. E também a manutenção da balança comercial favorável, que é exportar mais e importar menos. Como que eu faço isso? Através de medidas protecionistas, incentivando a produção interna, por exemplo, ou deixando o produto que vem de fora mais caro. Bom, a última característica, o colonialismo. Pessoal, essa normalmente é a que mais cai, tá? Então, o que é o colonialismo? São a relação, né? Ou são as relações entre os países europeus e as colônias, tá? Principalmente as americanas nesse caso aqui. Bom, o Brasil, ele era uma colônia, não perfume, tá, pessoal? O Brasil, ele era uma colônia de Portugal, certo? Então, o Brasil é a colônia, Portugal é a metrópole. Entre os dois, vamos ter um acordo, um pacto, chamado Pacto Colonial. O que esse acordo falava? O Brasil ele só poderia fazer comércio, o Brasil colônia, ele só poderia fazer comércio com sua metrópole, Portugal. Então, por essa regra, por esse acordo, o Brasil não poderia fazer comércio com nenhum outro país, certo? Só com Portugal. Aí o Brasil era obrigado a exportar para Portugal matéria-prima a preços baixos e comprar de Portugal produtos industrializados ou manufaturados a preços muito altos, certo? Então, o que a gente tem aqui? Uma relação entre metrópole e colônia. Metrópole, o país europeu. Colônia, o país americano. No nosso caso, metrópole Portugal, colônia Brasil. O Brasil, devido às regras do Pacto Colonial, só pode fazer comércio com a sua metrópole Portugal. Quem dança nessa história? Com certeza é a colônia, porque ela vende barato e é obrigada a comprar caro. Aí um exemplo, Portugal não permitia fábrica de nada aqui no Brasil. Fábrica de praticamente nada. Por quê? O Brasil, ele era obrigado a comprar os produtos industrializados lá de Portugal, pagando aí preços altíssimos. Se fosse produzido aqui na colônia, não precisaria comprar de Portugal. Então o Brasil passou muito tempo, mas muito tempo mesmo, sem ter nenhuma fábrica, ou pouquíssimas fábricas, devido a esse colonialismo, essa intervenção portuguesa na nossa economia. Lembrando que a gente era um território português, uma colônia portuguesa. Mas, professor, o Brasil permitia que... Portugal permitia que o Brasil fabricasse açúcar. Acho que a resposta é óbvia, né? O açúcar, né, a cana, que se dá bem em clima quente, como é o nosso aqui. Então, lá em Portugal, o território não é favorável, nem o clima, mas aqui tinha terra abundante, o clima favorável. Então, por que Portugal permitiu o açúcar? Um produto tropical, que lá na Europa tinha um alto valor e que poderia ser produzido aqui na colônia e lá na metrópole não. Então, eles só permitiam na colônia atividades econômicas ou a produção de mercadorias que não pudessem ser produzidas lá na metrópole. Aí o que Portugal fazia? Pegava o açúcar barato aqui e vendia caro na Europa, ganhando muito dinheiro. Na realidade, os portugueses eles transferiram para os holandeses esse comércio, né? Então, quem ganhava dinheiro mesmo com o açúcar brasileiro eram os holandeses, aos portugueses. Certo, pessoal? Então, tá aí o colonialismo. Relação entre metrópole e colônia através do Pacto Colonial, onde a colônia é obrigada a fazer comércio apenas com a sua metrópole. Tudo bem? Essas são as principais características do colonialismo. Aí, por exemplo, o que pode cair no vestibular sobre isso?
né, o significado do pacto colonial, quais são as regras, né, do comércio, ou por que, que a metrópole não autorizava a colônia a ter, por exemplo, uma fábrica de tecidos, por exemplo. Por quê? A gente sabe a resposta, né? Porque a colônia era obrigada a comprar da metrópole a preços altos, certo? Bom, respondemos aí, debatemos juntos, né, as 5 questões. Aí eu quero que vocês façam assim, dá uma olhada no caderno de vocês, ou se responderam no formulário, como está, se está parecido, né, se tem que acrescentar alguma coisa, ou se tem que corrigir de fato, né? Poucos erraram as questões, tá? Mas estão de parabéns. Mas dá uma conferida, tudo bem? Bom, agora a gente começa a falar sobre o absolutismo mesmo, tá? Lembrando que esse é o modelo econômico do Estado absolutista. Esse é o modelo econômico do Estado absolutista. Esse personagem aí é Luís XIV. É ele que é considerado o símbolo máximo do absolutismo. Primeira coisa, definição. Como eu posso definir absolutismo? Tá ali, ó. Tipo de governo onde um indivíduo ele concentra nas suas mãos todos os poderes. Isso pode cair para você, tá? Modelo absolutista, governo absolutista, antigo regime, está se referindo principalmente à França, né? Mas pode aparecer assim também. Absolutismo, tipo de governo onde uma pessoa, um único governante, ele concentra nas suas mãos todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário e muitas vezes religioso. Esse Luís XIV, portanto, ele é o símbolo máximo dos regimes absolutistas, tá? Lembrando, hein, pessoal, tem um vídeo sobre esse tema, tá? Em detalhes, tá? Essa aqui é só um debate aí pra gente, um debate pelo YouTube, né? Pra gente tirar algumas dúvidas se apareceram, tá? Então, Luís XIV, o símbolo máximo do regime absolutista, que é a concentração de poderes na mão de uma única pessoa. Origens. De onde veio, como surgiu o Estado absolutista. Essa parte deu pra gente ver bastante na sala juntos, né, gente? Então, o Estado moderno, as monarquias nacionais, ou o Estado absolutista, ele surge aí depois do fim da Idade Média, ou na transição da Idade Média para a Idade Moderna, com a crise do feudalismo. Tá? Então não vou entrar muito em detalhes aqui, mas o que foi a crise do feudalismo? O enfraquecimento dos senhores feudais e o fortalecimento dos reis. Você sai de um modelo onde o poder ele era fragmentado, e entra no modelo onde o poder ele passa a ser centralizado nas mãos de uma única pessoa. Então a gente tem essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, a chamada crise do feudalismo. Mas por que o feudalismo entrou em crise? Precisou fazer terapia? Será? Não. O feudalismo ele entrou em crise devido a vários fatores, né? Doenças, principalmente a peste negra, que matou lá 30% da população da Europa, as várias guerras do período, revoltas camponesas. Todos esses fatores reunidos enfraqueceram os senhores feudais, fortaleceram os reis e acabaram ajudando na centralização. Tá? No caso das guerras, nosso último vídeo aí que fala sobre a formação de Portugal e Espanha, acho que dá para entender bem como que a guerra, o conflito, ele ajuda a centralizar o poder. Porque na guerra para expulsar os os muçulmanos da Península Ibérica, acabou surgindo 2 países, né? A Espanha e Portugal. Então as guerras também ajudaram na centralização política. Por que eu pus reformas religiosas ali? A gente tinha na Europa uma única igreja, certo? Com as reformas religiosas, tem vídeo também sobre isso, hein, pessoal? Com as reformas religiosas, a gente deixa de ter uma única igreja e passa a ter várias igrejas. Aí, pessoal, pelo amor de Deus, vamos lá, você não pode errar, tá? A reforma protestante na Europa, ela não causou o surgimento de novas religiões. Ela causou o surgimento de novas igrejas cristãs. O cristianismo é a religião. Surgiram novas igrejas, certo? Entre elas a luterana, a calvinista e a anglicana, tá? Então, mas por que esse detalhe é importante? Novas igrejas, não religiões. Quando a gente fala de uma única igreja, a Igreja Católica ela tinha muito poder na Europa. Continua tendo ainda. Mas com as reformas religiosas, ela perdeu um pouco do poder que ela tinha na Europa. Por isso, ela vai se associar aos reis para manter a sua influência, para manter o seu poder. E a igreja, inclusive, ela vai começar a justificar o poder do rei, o poder absoluto do rei. Tá? Então a gente tem aí o enfraquecimento da igreja na Europa devido às reformas religiosas. Essa igreja vai se associar aos reis, fortalecendo assim o seu poder, ajudando na centralização política. O comércio é outro fator importante.
Conforme o comércio foi crescendo, a gente sai da Idade Média que praticamente não tinha comércio, aí o comércio começa a crescer, crescer, crescer. O modelo feudal, todo fragmentado, dividido, ele dificultava as atividades comerciais. Então, houve ali uma espécie de aliança entre a burguesia, os comerciantes e o rei. Não uma aliança de fato, né, para virar amiguinhos, não. Um favoreceu o outro, porque o poder centralizado, o poder nas mãos de uma única pessoa, um governo central, favoreceria as atividades comerciais. Isso é simples de explicar por quê. Como que era antes? Você tinha lá toda a Europa dividida em feudos, tudo feudalismo, tudo feudo. Então, os comerciantes eles tinham muita dificuldade porque não tinha moeda única, não tinha leis únicas, ou seja, por cada feudo que eles passavam, as regras mudavam, inclusive o sistema de pesos e medidas. Então, a gente vai ter o quê? O crescimento do comércio, e o crescimento do comércio não combinava com o feudalismo. E o crescimento do comércio ele ajudou ou favoreceu a centralização do poder. Porque era muito interessante para os comerciantes ter um governo central forte, porque o país teria as mesmas regras para todo o território. Ok? Esses fatores reunidos, a crise do feudalismo, importantíssimo, as reformas religiosas também têm sua importância, e o crescimento do comércio foi fundamental. Esses fatores reunidos acabaram contribuindo para a formação das monarquias nacionais. Lembrando, tá, pessoal, que eu vou fazer aula sobre... Bom, já fiz uma, né? Formação de Portugal e Espanha, a próxima é a Inglaterra, tá? Formação da Inglaterra e mais tarde o Reino Unido, ok? Bom, como que vai estruturar um Estado moderno? Ele vai ter o exército permanente, olha como mudou. Lá na época do feudalismo, os exércitos eles só se reuniam em tempos de guerra. Agora você passa a ter um exército permanente, né, que vai estar a serviço do Estado, pago pelo Estado, com o dinheiro dos impostos. Uma burocracia administrativa, ou seja, funcionários do governo para cobrar impostos, ou para manter a estrutura, a organização do Estado, uma moeda única, agora para os comerciantes, moeda única, sistema de pesos e medidas único, ou seja, todas essas medidas elas vão facilitar as atividades comerciais. Outro fator muito importante, uma Constituição. O que é uma Constituição? Um conjunto de leis para todo o território, leis únicas para todo o território. A religião ela vai ter um papel importante por quê? Era muito comum nos estados absolutistas que o rei obrigasse a população a seguir a sua religião, porque isso facilita o controle. E muitas vezes ele era chefe religioso ou tinha muita influência na igreja. Então é muito comum nos estados absolutistas, olha a dica, hein, gente, que o Estado intervisse na religião ou que o rei ele controlasse a igreja em seu território, tá bom? Lembrando que houve enfraquecimento da igreja nesse período, fortalecendo o rei. Bom, voltamos no Luís XIV aqui, ó. Pode cair no vestibular para vocês. Ele é o símbolo máximo do absolutismo? Nossa, tá difícil. Luís XIV ele é o símbolo máximo do absolutismo. E ele tem essa frase aqui, é muito famosa: o Estado sou eu. E o Estado sou eu. Ou seja, tudo que acontece no meu país é por minha vontade, ou por causa da minha vontade. Ele se dizia também o Rei Sol. Tá, pessoal? Então, quem quiser a história deles um pouquinho mais em detalhe, eu contei mais coisas no vídeo principal dessa matéria aqui. Dá uma chegada lá, tá? Depois. Tá? Então, esse é o símbolo máximo, né, do absolutismo, o rei Luís XIV, que tem essa frase, né? O Estado sou eu. Que seria o quê? A frase que representa o Estado absolutista. Bom, agora a parte mais importante, ó, que vai cair no vestibular, com certeza, tá? O Estado absolutista ele tem o seu modelo econômico, que é o mercantilismo. Teve a sua formação, né, a transição aí do feudalismo para a Idade Moderna, da Idade Média para a Idade Moderna, com a consolidação das monarquias nacionais. Aí o que a gente vai ter agora? Os teóricos que vão defender que o rei deve sim ser absolutista. Ou vários pensadores na época que justificavam ou tentavam justificar que o rei deveria ser absolutista, tá? Então, ó, os quatro que tem aqui são muito importantes, tá? Caem demais no vestibular. Então, o Jean Bodin primeiro, tá? Ela viveu no século XVI. Ele escreveu a República. Então, o que ele defende nessa obra? Entre muitas coisas. Essa obra ela tem 6 livros, tá? Então é uma obra muito grande. Ele defendia que o poder deveria ser indivisível e deveria estar concentrado nas mãos do soberano. Tá bom? Ele também é um dos teóricos da teoria do direito divino do rei. Ele também defendia que o rei só era rei por vontade de Deus, então o poder do rei era sagrado. Então, Jean Bodin,
O poder do soberano era indivisível, portanto, deveria estar concentrado nas mãos de uma única pessoa. Agora para tudo. Thomas Hobbes, tá? Um dos principais teóricos do absolutismo, ele vai escrever o Leviatã, tá? O Leviatã é o quê? Um monstro mitológico. E esse Leviatã, na obra do Hobbes, ele representa o Estado, tá? Aí eu vou ler aqui para vocês, ó. Na visão de Hobbes, em seu estado de natureza, entregue à própria sorte, os homens devorariam uns aos outros. Aí, gente, ó, a frase que vai cair no vestibular, tá? O homem é lobo do homem. O homem é predador do homem, certo? E por isso, então, que por necessidade fizeram entre si um contrato social. Lembrando que o Hobbes é um dos pensadores contratualistas, tá? Que designou o soberano sobre todos os demais, tidos como súditos. Então você vai, uma espécie de contrato social que vai determinar que um indivíduo, o soberano no caso, ele está acima dos demais. Esse soberano, o rei absolutista no caso, competiria garantir a paz e a defesa da nação. Complexo, difícil para entender? Porque assim, ó, eu passei uma pesquisinha para vocês sobre o Hobbes, né? E eu andei lendo algumas coisas que ele escreveu. Parece que vocês estão um pouco confusos ainda, tá? Então, talvez pensando assim. Imagina, o ser humano, no seu estado de natureza, ele não tem regras, não tem lei. Ele é totalmente livre. Então, o homem, no seu estado de natureza, surgimento do homem, no seu estado de natureza, não tem regras, não tem lei. Ele é livre para fazer o que bem entende. Só que é o seguinte, para viver em sociedade, se todo mundo fizer o que bem entende, não dá certo. Concorda ou não? Então, o que o Hobbes defende? Que o ser humano ele deve abrir mão da sua liberdade original, né? Da sua liberdade natural, em nome do convívio social. Ele também fala que o homem é egoísta, ele é ganancioso. Então, ele vai brigar pelas coisas, e um vai brigar com o outro. Tá? E sem regras, um vai matar o outro. Por isso, o homem é lobo de outro homem. Bom, aí como que ele vai concluir essa história? O ser humano é ganancioso? É. Segundo Hobbes, lógico, né? Ele, para viver em sociedade, ele vai ter que abrir mão de certas coisas. Ele precisa de uma espécie de contrato social. Por quê? O ser humano também é racional. Ele pensa e tem medo da morte, ok? Então, para viver em sociedade, para ter segurança, o ser humano ele abre mão da sua liberdade natural em nome do convívio social, ok? Para obedecer às regras impostas pelo Estado. E segundo Hobbes, esse Estado ele deveria ser governado por um rei absolutista, por um governante que concentrasse os poderes em suas mãos. Somente um governante forte, um Estado forte, um Leviatã, poderia garantir o quê? A paz, né, e a tranquilidade para a sociedade. Então, segundo Hobbes, é assim, o homem, no seu estado natural, ele é livre. Então ele pode fazer o que quiser. Só que para viver em sociedade, ele tem que abrir mão de certas liberdades. Por quê? Senão um vai matar o outro. O homem é lobo do outro homem. Para viver em sociedade, o homem tem que abrir mão de certas liberdades, de algumas liberdades, né, em uma espécie de contrato social com o Estado forte. E esse Estado forte absolutista é que garantiria, né, o funcionamento da sociedade, a segurança do homem, impedindo que um matasse o outro. Resumindo, se não tiver um rei absolutista forte, a gente se mata, tá? Bom, essa é a teoria do Hobbes. Um dos mais importantes agora, Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Olha só, o príncipe não pode observar todas as coisas a que são obrigados os homens considerados bons, sendo frequentemente forçado, para manter o governo, a agir contra a caridade, a fé, a humanidade e a religião. O príncipe não precisa possuir todas as qualidades. Por exemplo, ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, bastando parecer possuir essas qualidades. Parece bonzinho, mas não precisa ser, tá? Um príncipe, se possível, não deve se afastar do bem, mas deve ser mal se for necessário. Ou seja, resumindo as palavras do Maquiavel, o rei, o príncipe, como ele chama, né, o governante absolutista, ele chama de príncipe, tá? Tanto que a obra dele chama O Príncipe. Ele poderia fazer qualquer coisa para garantir o poder, para ficar no poder, para manutenção do Estado, para manutenção. Qualquer coisa que o príncipe fizesse para manter o Estado, para se manter no poder, seria válido. Aí, outra frase emblemática, vale mais ser temido ou amado? Segundo Maquiavel, é melhor ser os dois, amado e temido. Mas se for para escolher, é melhor ser temido, ok? Mais um trechinho sobre ele.
É, essa parte aqui, ó, essa frase é atribuída a ele, os fins justificam os meios. O que ela significa? Que tudo que você fizer, nesse caso aqui, para manutenção do poder, é válido. Então, segundo o pensamento de Maquiavel, qualquer coisa que o príncipe fizesse, o príncipe, o rei, fizesse para ficar no poder, seria válido. Trair, enganar, conspirar, mentir, tudo seria válido para a manutenção do poder, para a manutenção do Estado e do poder em real. Tá? Outra coisa, né, a gente tem na ideia de Maquiavel a separação entre moral e política. Okay? Uma vez está em vermelho, que as razões do Estado deveriam ser superiores a quaisquer valores culturais e sociais. Maquiavel colaborou com a tese, né, de que o príncipe deveria aprender a ser mau para conseguir manter o poder. Olha só, repetindo. E além disso, defendeu um governo que os indivíduos eram vistos como súditos, que deveriam apenas cumprir ordens. Ou seja, segundo Maquiavel, o rei pode fazer o que quiser, o que for necessário, trair, enganar, conspirar para manter o poder. E os súditos servem apenas para cumprir ordens. É por isso que o nome Maquiavel, né, pessoal, ele é associado a quem conspira, uma pessoa que engana, que trai e tudo mais, maquiavélico no caso. Esses significados são atribuídos a essa obra do Maquiavel, tá? Lembrando que a obra dele, o Príncipe, ela virou uma espécie de manual aí para governantes. Então, por exemplo, eu leio o Príncipe, uma espécie de manual de o que eu devo fazer para ficar no poder. E qualquer coisa, os fins justificam os meios. Qualquer coisa que o governante fizer para ficar no poder é válido. Um dos mais importantes teóricos do período é esse aqui, ó, o Jacques Bossuet, tá? Ele é um outro teórico, ele e o Jean Bodin, né, são os teóricos da teoria do direito divino. Essa parte que cai muito no vestibular, por isso que eu vou ler para vocês, ó. Todo poder vem de Deus. Os governantes, pois, agem como ministros de Deus e seus representantes na terra. Consequentemente, o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Ressalta de tudo isso que a pessoa do rei é sagrada e atacá-la é sacrilégio. O poder real é absoluto. O príncipe não precisa dar conta dos seus atos a ninguém. Pronto. Essa é a base da teoria do direito divino. O rei não era rei por vontade dos homens. O rei era rei por vontade de Deus. Tá? Rei por vontade de Deus. Se ele é rei por vontade de Deus, o poder dele é incontestável. Ninguém pode contestar o poder do rei porque foi Deus que escolheu, foi Deus que quis. Tá? E lembrando que essa teoria ela era reforçada pela igreja. A pessoa do rei era divina, era sagrada. O rei não deve dar conta dos seus atos a ninguém porque ele é uma pessoa escolhida por Deus. Tá? Esses teóricos, os 4, outros com certeza, né? Mas esses são os principais aí que vão ajudar, né, a garantir o poder, né, ou a justificar o poder absoluto dos reis, né, até ali o começo do século XIX, pelo menos, né, quando vem as revoluções liberais, certo? Bom, pessoal, a realidade que a gente fez aqui, a gente viu as questões sobre mercantilismo e fizemos uma revisãozinha sobre o que já está no vídeo, né, que vocês podem optar também. Então, a gente vai testar esse modelo aqui para ver se dá certo. Lembrando, ó, se tiver alguma dúvida, é só mandar aqui ou pela página, ou pelo Instagram também, ou pelo Twitter, tá? Ó, meu filho tá me olhando ali. Pode jogar água nele? Vem aparecer aqui, vem. Vem falar oi. Não quer aparecer. Ó, você viu? Eu tô em home office, ele vem falar assim pra mim, eu tô com fome. Cadê? Você vai ter que assistir essa aula, viu? Sobre absolutismo, tá bom? Pessoal, qualquer pergunta é só mandar, tá? Tchau, beijo. Vamos juntos construir a história.